que foi quando eu entrei em 2010. Então, acho que o primeiro marco da Abragel foi se profissionalizar, né? E ela era uma associação que batalhava muito, né, corria atrás dos seus interesses, mas faltava um pouco de estrutura, faltava um pouco de musculatura, assim, para fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais eficaz, vamos chamar assim. O mercado estava mudando bastante, eu acho que o grande salto inicial, que era constituir a associação, angariar um grupo de associados, né, que acreditavam na ideia das PCHs, a constituição do Proinfa, que foi um marco importante lá no começo, lá no início, né, para dar, vamos dizer assim, importância para o segmento em especial, né, para começarem os primeiros projetos, dá uma conotação de fato, uma fonte que tinha uma participação importante na matriz elétrica. Então, eu acho que esse foi um aspecto importante. Em 2010, a associação ela ficou uma espécie de um dilema, né, do tipo assim, o que a gente vai fazer quando crescer, né, para que caminho a gente vai tomar. E a APMPE na época, né, e essa história da APMPE é interessante porque um dos grandes idealizadores, né, e batalhadores das PCHs, conhecido no Brasil inteiro, é o Pigato. E toda vez que a gente fala da APMPE, o Pigato diz que vai chorar porque ele fica emocionado com a história da APMPE. Mas de fato, né, eu acho que na época a APMPE ela chegou num determinado ponto, 10 anos depois praticamente, né, porque a Abragel foi fundada no ano 2000, e nesses primeiros 10 anos ela fez uma série de coisas, ela se estruturou, ela conseguiu montar uma base de associados, uma sede em Brasília, né, implementou uma série de projetos e tudo mais. Mas eu acho que ali chegou num ponto que era aquela questão seguinte, a gente precisa crescer, a gente precisa expandir, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, e a melhor maneira da gente tocar esse projeto para frente é se profissionalizar. Eu acho que a grande satisfação que a gente tem, que eu tenho, por exemplo, como presidente da associação, que eu acho que todos os conselheiros e todos os associados têm, é que a gente tem mantido essa base de associados e mesmo, né, em momentos difíceis, como foram, por exemplo, os últimos 2 anos de pandemia, a gente não perdeu o associado, pelo contrário, nós ampliamos a nossa base de associados. Então isso dá para quem trabalha na Abragel e para quem milita, vamos dizer assim, nessa área de pequenas centrais, né, um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande de saber que a gente de fato está no caminho certo. Ninguém cuida melhor da água do que aquele que empreende, que constrói a PCH, porque a água é a nossa matéria-prima básica. Então, se a gente não cuidar bem da nascente, bem da água, a gente não vai poder gerar energia por muito tempo. Hoje a gente tem um potencial gigantesco ainda no país para ser explorado, né, muitos projetos que têm perspectiva, né, de exploração, e eu acho que para quem começa a investir, para quem está investindo ou já botou dinheiro há muito tempo, ter essa visão de futuro de que em algum momento, em algum dia, pode demorar um pouco, mas eu vou conseguir construir a minha usina, botar o meu projeto de pé, né? Eu acho que para mim isso era a coisa fundamental. Então, nos últimos anos a gente trabalhou muito para construir essa perspectiva de futuro e eu acho que agora, recentemente, a gente teve êxito, né, com a publicação da Lei 14.182, um trabalho muito forte feito no Congresso Nacional, que decidiu, né, implementar uma política pública voltada especificamente para esse segmento. Então isso eu acho que nos dá muito orgulho, assim, de ter conseguido trazer um pouco dessa visão e dessa perspectiva de futuro para aquele que é associado, para aquele que investe nesse segmento. Às vezes as pessoas me perguntam qual o objetivo da Abragel, né, qual é o nosso propósito, né? E se a gente olhar para o nosso estatuto, a gente vai ver que o nosso propósito é defesa dos interesses daqueles que empreendem, né, através das centrais hidrelétricas. E eu, particularmente, acho que o nosso propósito é muito além disso. Nós temos um compromisso de mudar a cabeça da sociedade, mudar o paradigma, né, que a sociedade tem hoje. Eu acho que quem investe em PCH tem um compromisso com a natureza, com o mundo, com a geração de energia, com o desenvolvimento do país e principalmente, né, com o futuro do nosso país, né, levando, né, a construção de empreendimentos que trazem
bem-estar para as comunidades onde eles estão inseridos e, além de tudo, geram energia limpa e renovável e geram riqueza, né? Cuidam do meio ambiente, se preocupam com o dia a dia das pessoas, né? Levam para a sociedade como um todo um bem-estar, né? De geração de energia, de qualidade ambiental e de preservação, que vai muito além, né, da defesa dos interesses dos seus associados. Então eu acho que a gente tem, muito mais do que um propósito, a gente tem uma missão, que é transformar o país, né, ajudar a transformar o nosso país, a nossa matriz elétrica, e preservar, vamos dizer assim, para as futuras gerações, um país que tenha, talvez o único no mundo, a capacidade que nós temos de manter uma geração de energia, né, para o seu consumo interno, para a sua demanda interna, né, predominantemente limpa e renovável, explorando recursos naturais que são abundantes no nosso país e que tem, enfim, tudo a ver com a nossa fonte. A Abragel hoje tem praticamente 280 empresas associadas, que se aglutinam, né? Eu gosto de usar essa palavra porque são diversos empreendimentos e muitos grupos econômicos detêm mais do que um empreendimento. Então a gente tem empresas que têm várias usinas, né? Então aí são aproximadamente 70 grupos econômicos que fazem parte do nosso quadro de associados. Empresas de vários portes, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, empresas que investem em diversas fontes, empresas que só investem em PCH, CGHs, enfim, usinas até 50 megawatts. Empresas que só têm projeto ainda, que não têm usinas em operação. Enfim, é uma gama muito ampla de associados, a maior parte deles de capital nacional, né? Mas tem algumas empresas também multinacionais que têm investimentos no setor. E para nós é uma satisfação muito grande, é um orgulho muito grande poder ter toda essa gama, né, de empresas. E o interessante da Abragel é que nós temos um conselho que hoje são 17 empresas que fazem parte. É interessante ter um conselho assim, com tanta gente fazendo parte. E o que mais me chama a atenção é a frequência, né, e a qualidade das participações. Todas as nossas reuniões de conselho, rara reunião onde a gente não tenha 100% de presença, né, dos conselheiros. E isso, vamos dizer assim, convenhamos, né, quando a gente está discutindo uma associação setorial, é raro disso acontecer, né? Então demonstra, vamos dizer assim, primeiro, que o ambiente onde a gente está discutindo é muito bom, muito salutar, né? Eu acho que permite de fato a participação de todos, a discussão é muito rica, né, porque os temas são muito assim desafiadores, né, para todo o nosso ambiente e as pessoas, eu acho que gostam, né, da Abragel, gostam de participar. Acho que a gente conseguiu construir ao longo desses 22 anos, né, uma estrutura de trabalho, um ambiente de relacionamento, um ambiente né, do nosso negócio, onde de fato o associado se sente acolhido, se sente representado e sente principalmente a sua importância e a sua capacidade de contribuir, de participar. Então, que venham mais associados, né? Eu acho que o setor é muito pulverizado, tem muita gente, muitas empresas investindo ainda, que não são associadas da Abragel, e a gente gostaria de poder abarcar e, enfim, abraçar todos eles dentro da nossa associação. Uma outra coisa que eu acho que chama atenção na estrutura da Abragel é que nós somos uma associação assim que tem uma estrutura muito pequena, né? Nós somos 4 pessoas que trabalham assim tempo integral na associação. E uma grande característica, eu acho que a gente produz muita coisa, né? Muita análise, muita discussão, muitos documentos, muitas contribuições para o setor. E eu acho que a gente conseguiu construir, né, através da estruturação de grupos de trabalho específicos, né, que aliás, quem não tiver ainda possibilidade, quem não participar de grupo de trabalho já está convidado a participar. A gente tem grupo de trabalho da área regulatória, da área jurídica, da área de meio ambiente, só para citar 3 assim, que são dos mais importantes e mais relevantes. A parte de recursos hídricos também, que a gente tem atuado bastante.
né? Então, eu vejo que a gente tem uma forma de atuar muito em conjunto com os associados, né? Muitos associados participam diretamente das nossas discussões, ajudam a dar essa musculatura, vamos dizer assim, essa estrutura técnica de conhecimento, né, que nos ajuda a produzir coisas de uma maneira muito rápida, muito rica e assim com muita qualidade. Então, a gente de fato é pequeno, mas a gente talvez a palavra mais adequada não seja essa, mas a gente tem a pretensão, né, de ser eficiente, de ser bem objetivo, de fazer as coisas vamos dizer assim, com muita qualidade, com muita, vamos dizer assim, dentro da velocidade, da flexibilidade que o mercado requer. Uma outra questão que eu acho importante a gente destacar é a representatividade que a Abragel tem, por exemplo, no mercado. E aí eu me refiro assim ao contexto, né, de ser o porta-voz, por exemplo, do setor em vários assuntos. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, ser, por exemplo, uma das associações que sempre tem que dar um posicionamento a respeito de um determinado tema. Todas as grandes mudanças, grandes transformações que acontecem no setor, a Abragel tem sido escutada, tem sido questionada a dar o seu ponto de vista. E isso, para a gente, é motivo de orgulho, porque significa, né, que a gente, ao longo do tempo, conseguiu construir um certo nome como associação de credibilidade, né, de fazer as coisas com discernimento, né, de respeitar todos os agentes, de respeitar principalmente todos os órgãos com os quais a gente se relaciona. Então, a Abragel ela tem essa característica. A gente é uma associação que briga bastante, que contra-argumenta, né, de uma maneira muito efusiva, mas a gente sempre foi leal na discussão e sempre foi muito respeitoso no nosso relacionamento com todos os agentes.